Olá pessoal, mais uma aula de determinantes. Essa aula 22, vamos exercitar o Teorema de Laplace, visto na aula passada, tá? Na aula 21, essa aqui é a segunda parte. Então a questão 23 pede que, utilizando o Teorema de Laplace, nós calculemos o determinante das matrizes da questão 20. Então a gente já fez o determinante dessa matriz e desta, tá? Na questão 20, aula 19, a gente vai fazer agora usando o Teorema de Laplace e vamos verificar que o resultado é o mesmo, certo? Então vamos lá. Utilizando o Teorema de Laplace, a gente precisa escolher, lembra disso, para utilizar o Teorema de Laplace, você precisa escolher uma linha ou uma coluna, tá? Eu vou escolher aqui a segunda coluna, tá certo? Escolhendo a segunda coluna. É importante que a sua escolha seja tal que você encontre na coluna ou na linha a maior quantidade de zeros. Nesse caso, como só tem um, tanto faz aqui o trabalho de fazer na segunda coluna ou na segunda linha, tá? A gente pode até fazer nos dois, ou melhor, vou fazer só na segunda coluna, vocês fazem na segunda linha para ver se dá o mesmo resultado, ok? Então, escolhendo a segunda coluna, o determinante dessa matriz vai ser dado por este elemento aqui, que é o elemento A12, vezes o cofator correspondente, tá? Somado com o elemento A22, vezes o cofator correspondente, A22, somado ainda com o elemento aqui A32, o elemento da terceira linha, segunda coluna, vezes o cofator correspondente, beleza? Então, o Teorema de Laplace diz isso. Cada elemento da fila escolhida, nesse caso da coluna escolhida, vezes o seu respectivo cofator. Bom, vamos substituir esses valores. O elemento A12 vale 3, vezes o cofator, vou já calcular ele, tá? O elemento A22 vale 0, vezes o seu respectivo cofator, mais o elemento A32, que vale menos 3, vezes o seu cofator. Note que, ao escolher essa coluna, onde a gente tem um fator 0, aí isso vai me eximir de calcular esse cofator. Vou precisar, então, calcular esses dois cofatores, tá? Vou fazer aqui em separado, abrir aqui um espaço para calcular o cofator A12, certo? Como é que calcula esse cofator? Pela fórmula, esse cofator vai ser menos 1 elevado à soma desses dois números, então menos 1 elevado a 1 mais 2, que multiplica o determinante da matriz que a gente obtém eliminando a linha 1, tá? E a coluna 2, eliminando o elemento que está nessa posição, tá? Então, posição 2, que seria esse aqui, eu elimino essa linha e essa coluna. Para o que sobra, sobrou menos 2 e 2, sobrou menos 1 e 1. E é assim que nós calculamos esse cofator. Vejamos, aqui vai ficar menos 1 elevado a 3, vezes esse determinante, que é só fazer diagonal principal, né? Menos 2 vezes 1, menos diagonal secundária, menos 1 vezes 2. Menos 1 vezes 2. Ok? Daí nós ficamos com menos 1 ao cubo dá menos 1, vezes, esse determinante aqui ficou menos 2, e aqui ficou menos por menos mais, 1 vezes 2, 2, menos 2 mais 2. Ok, gente? Recapitulando rapidamente, menos 1 ao cubo está aqui, e aqui eu multipliquei, ó, menos 2 vezes 1 está aqui, menos da fórmula,
Menos 1 vezes 2 está aqui. Aí esse menos 2 vezes 1 deu menos 2 e aqui ficou 2 positivo. Dentro do parênteses, essa operação resulta em 0. Então, menos 1 vezes 0 dá 0. Ok? Ou seja, esse cofator deu 0. 0 vezes 3, 0. Então, o determinante dessa matriz se resume a menos 3 vezes esse outro cofator. Vamos calcular agora esse outro cofator? Se você já entendeu como calcula o cofator, sugiro dar uma pausa e tenta fazer o cofator A32. Vejamos. É menos 1 elevado a 3 mais 2, não é assim? Vezes a matriz que sobra ao eliminar a linha e a coluna na posição 3, 2. Tá? Ou seja, eu estou falando dessa posição aqui, ó, terceira linha, segunda coluna. Aí eu elimino essa linha e essa coluna. Eliminando essa linha e essa coluna, sobram 1, 4, menos 2 e 2. 1, 4, menos 2 e 2. Agora, efetuando o cálculo, temos aqui menos 1 elevado a 5, que vai dar menos 1, né? Vezes esse determinante, que é 1 vezes 2, menos 2 vezes 4. Menos 2 vezes 4. Ficamos com menos 1, que multiplica, abrir parênteses aqui, 1 vezes 2, 2, menos com menos, mais, 2 vezes 4, 8. Então, 2 mais 8, 10, vezes menos 1, menos 10. Ok? Então, calculamos o cofator. E, finalmente, a gente pode calcular, né, finalizar o cálculo do determinante, que ficou menos 3 vezes o cofator A32, que resultou em menos 10. E isso, então, resulta em 30 positivo. Vamos ver rapidamente aqui, ó. Lá na questão 20, nós fizemos o determinante da mesma matriz e encontramos como resposta, tanto pela regra de Chiot, tanto pela regra de Sarri, os mesmos resultados, tá? 30. O mesmo resultado. Vamos então agora à letra B. Se você entendeu, tá certo? Faz aí. Aí depois volta para ver se acertou. Bom, dessa vez eu vou escolher a segunda linha, tá? Se eu escolhesse a segunda coluna, ia ser parecido demais com a outra. Então vamos lá. Desta vez, escolhendo a segunda linha. E aí o determinante fica sendo esse elemento aqui, que é o elemento segunda linha, primeira coluna, o elemento A21 vezes o seu respectivo cofator, mais o elemento A22 vezes o seu cofator, mais o elemento, esse aqui, ó, é o elemento ainda da segunda linha, só que agora a terceira coluna, A23 vezes o seu cofator. Beleza? Vamos substituir os valores dos elementos. A21 é 4. 4 vezes o seu cofator. A22 é 0 vezes o seu cofator. Isso aqui vai dar 0. E A23 é menos 4 vezes o seu cofator. De novo, vamos ter que calcular esses dois cofatores, tá? Então, exemplo que fiz ali, vamos abrir aqui uma telazinha de rascunho e vou calcular o A21, o cofator A21. Como é mesmo que faz? Ó, menos 1 elevado a essa soma, 2 mais 1, vezes o determinante da matriz que se obtém, eliminando a segunda linha e a primeira coluna. Então, eliminando, ó, a segunda linha e a primeira coluna. Ao eliminar a segunda linha e a primeira coluna, restam menos 6, menos 8, 6 e menos 2. Ok? Fazendo esse cálculo, vamos ficar com menos 1 elevado a 3, que dá menos 1,
que multiplica menos 6 vezes menos 2, já vou colocar direto, tá? 12, menos da fórmula, 6 vezes menos 8 dá menos 48, com esse menos aqui, mais 48. Entenderam? Ó, menos 1 elevado a 3 deu menos 1. Aqui ficou menos 6 vezes menos 2 dá 12 positivo. Aí virei aqui o menos da fórmula, sendo que aqui vai ficar menos 48. Menos da fórmula com menos 48, ficou mais 48. E aí, 12 mais 48 dá 60, vezes menos 1, menos 60. É o valor desse cofator, ok? Vamos calcular agora o cofator A23. Dá uma pausa e tenta fazer. Como é que fica? Menos 1 elevado a 2 mais 3, que multiplica que determinante? Aquele que se obtém eliminando-se a segunda linha e a terceira coluna. Tá? Então, vou eliminar a segunda linha e a terceira coluna. Vão sobrar menos 2, menos 6, 2 e 6. Confere? Elimino a segunda linha e a terceira coluna, sobram menos 2, menos 6, 2 e 6. Calculando aqui, ficou menos 1 elevado a 5, que dá menos 1, vezes menos 2 vezes 6 dá menos 12, menos da fórmula, 2 vezes menos 6 dá menos 12, com esse menos fica mais 12. E aí isso dá 0, vezes menos 1, 0. Então, o cofator A23 deu 0, vezes menos 4. Isso quer dizer que o nosso determinante se resume a 4 vezes o cofator A21. Então, o determinante vai ser igual a 4 vezes... Determinante A21 é menos 60. Isso dá igual a menos 240. Como a gente pode verificar aqui, ó, lá na questão 20 da aula 19, segunda matriz aqui igualzinha que a gente acabou de fazer, e tanto pela regra de Chió como pela regra de Sarri, encontramos o mesmo resultado. Pessoal, qualquer dúvida, posta nos comentários. Até a nossa próxima aula.